Graça e paz de Cristo Jesus seja com todos. Amém? Minha esposa falou para pedir desculpa pela voz. Então o pai também torceu e ficou um pouco sem voz. Então, é uma vez por ano que a Escola das Crianças faz um evento esportivo. E aí é uma semana inteira de torcida. E eles competem mais de uma vez num dia. Então imagina, são os dois na mesma escola, então a gente torceu duplicado. Então, vou me esforçar para falar aos irmãos o que Deus tem colocado no meu coração. A gente, quando fala da palavra, a gente fala daquilo que Deus fala conosco. Né? Porque senão uma palavra vazia é simplesmente uma instrução de um texto como se dá na escola. Né? Mas a Bíblia não é assim. Porque a palavra do Senhor diz que a palavra de Deus, verdadeiramente, ela é inspirada pelo Espírito Santo, e é esse Espírito Santo quem vivifica ela, torna ela viva. Não ser simplesmente uma letra escrita num pedaço de papel. Né? E por isso eu peço aos irmãos que fiquem atentos, porque eu não vou falar daqui de uma coisa qualquer, de um ensino de escola, não sou um professor. Eu gostaria de ser professor, mas não sou um professor. Né? Eu sou um servo de Deus como vocês, que ouve a voz do Senhor, que busca a voz do Senhor, e que, garantido pela promessa dele, né, que aquele que buscarem a ele o acharão, né, garantido pela promessa dele, eu o encontro, como qualquer um dos irmãos. Amém? Queria convidar os irmãos a colocarem de pé, para fazermos leitura da palavra do Senhor, no livro de Lucas, no capítulo 8. Lucas, no capítulo 8, ele tem uma parábola muito conhecida, até muito pregada, né? Tem gente que diz que é a palavra mais fácil de ser pregada, né? Mas eu já vi um irmão, quando eu tinha 13, 14 anos de idade, de ler o texto e não conseguir sair uma palavra sequer. Porque a palavra do Senhor não é bem assim, fácil de pregar. A palavra viva não, é inspirada pelo Espírito. Só é possível pregar pela vivificação do Espírito Santo. Diz assim, versículo 1. Depois disso, Jesus ia passando pelas cidades e povoados, proclamando as boas novas do reino de Deus. Os 12 estavam com ele e também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e doenças. Maria, chamada Madalena, de quem havia saído 7 demônios. Joana, mulher de Cusa, administrador da casa de Herodes. Susana e muitas outras. Essas mulheres ajudavam a sustentá-los com os seus bens. Reunindo-se uma grande multidão e vindo a Jesus gente de várias cidades, ele contou esta parábola. O semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, foi pisada e as aves do céu a comeram. Parte dela caiu sobre pedras e quando germinou, as plantas secaram, porque não havia umidade. Outra parte caiu entre espinhos que cresceram com ela e sufocaram as plantas. Outras ainda caiu em boa terra. Cresceu e deu boa colheita, a 100 por 1. Tendo dito isto, exclamou: aquele que tem ouvido para ouvir, ouça. Seus discípulos perguntaram-lhe o que significava aquela parábola. Ele disse: a vocês foi dado conhecimento dos mistérios do reino de Deus, mas aos outros falo por parábola, para que vendo não vejam e ouvindo não entendam. Este é o significado da parábola. A semente é a palavra de Deus. As que caíram à beira do caminho são as que ouvem, e então vem o diabo e tira a palavra do seu coração, para que não creiam e não sejam salvos. As que caíram sobre as pedras são as que recebem a palavra com alegria quando a ouvem, mas não têm raiz. Creem durante algum tempo, mas desistem na hora da provação. As que caíram entre espinhos são as que ouvem, mas ao seguirem seus caminhos,
são sufocados pelas preocupações, pelas riquezas e pelos prazeres desta vida e não amadurecem. Mas as que caíram em boa terra são os que, com coração bom e generoso, ouvem a palavra e retêm, e dão fruto com perseverança. Senhor, pela tua misericórdia, nós clamamos ao Senhor. Senhor, suplicamos ao Senhor, Pai, que o Senhor fale conosco na tua palavra. Aqui estamos, ó Deus, tua igreja, Senhor, teu reino, o corpo de Cristo, a noiva do Cordeiro, Senhor, reunidos, ó Deus, nesta casa de oração, Senhor, para ouvir, Senhor, a tua voz, Senhor, não a voz, Senhor, do pregador, mas a voz de Cristo a falar conosco, a voz do Espírito a nos transformar, a vivificar em nós, ó Deus, Senhor, tão maravilhosa a palavra e a Escritura. Pai querido, nós pedimos ao Senhor que o Senhor nos dê ouvido, Senhor, para ouvir a tua voz. Que o Senhor também nos dê entendimento, Senhor, para que possamos entender, Senhor, a tua palavra. Senhor, e também, Senhor, o Senhor nos dê coragem, Senhor. Coragem, Senhor, para ir contra o nosso próprio desejo de coração e seguir a tua maravilhosa e perfeita vontade, que não nos acrescenta dores, Pai. Por isso nós te oramos agora neste momento, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Pode se sentar, irmãos, por favor. Essa palavra fala muito com o meu coração. Um tempo desse atrás, lá na garagem, né, em casa do pastor Moisés, da pastora Roseli, a gente estava sentado, né, e conversando sobre a nossa história com Deus, como Deus trabalha em nossas vidas. A gente gosta de saber uma história do outro, porque fortalece, né, a experiência, a biografia de cada um de nós, nos fortalece e nos faz crescer, faz observar questões que às vezes a gente precisa melhorar e que o outro irmão já passou por isso, né? E a gente às vezes copia a atitude um dos outros para que a gente possa crescer, né, dia após dia e ser transformado dia após dia pela vontade e palavra do Senhor Jesus. Né? E numa dessas ocasiões eu falava para o pastor, eu tenho uma palavra, que é uma palavra que sempre fala comigo. E passa tempo, eu volto a pregar essa palavra. Então, irmãos, se alguns irmãos, minha esposa já deve ter ouvido eu pregar uma dezena de vezes essa mensagem. Eu não prego ela para aperfeiçoar a mensagem, mas é uma palavra que fala comigo. Que fala porque ela me remete ao meu início. Meu avô, minha avó, era gente da roça. Eles a gente morava muito próximo, na mesma rua, e eu convivia muito com meu avô. Meu avô também era um servo de Deus, um pregador da palavra do Senhor, e eles, por ser da roça, a casa deles ficava no fundo do terreno. E o terreno na minha cidade era um terreno bem grande. E toda a extensão do terreno, que não era casa, e a casa não era muito grande, ele fazia horta. Meu avô gostava de comer o alface que ele plantava, igual ele plantava lá na roça. E aí tinha todo um preparo, não era uma coisa que se fazia muito fácil. Meu avô faleceu, eu tinha 15 anos de idade, então uma parte grande da minha infância, eu convivi com ele, ajudando ele, minha avó, né, a fazer ali, a preparar o terreno, a preparar as mudas, né, das hortaliças. Meu avô tinha também muitas árvores frutíferas em casa, e isso é o que me liga muito a essa palavra, né, porque eu conseguia ver, já desde pequeno, né, como Deus atuava na natureza, e aquilo lia na palavra, e aquilo refletia na minha vida, falando assim, você também é uma semente, você também é uma muda plantada, você também cresce para dar frutos, né? E por isso que fala tanto ao meu coração, mensagem. Até hoje eu não moro em casa, eu moro em apartamento, então a gente tem uma limitação, né, de espaço para plantio, mas eu tenho lá salsinha, cebolinha, alecrim, sálvia, manjericão. Meus manjericões dão umas folhas enormes, e eu me orgulho muito disso, de manter, né, essa tradição que eu aprendi com os meus avós, mesmo num ambiente limitado, de plantar,
de comer daquilo que se planta e de olhar como Deus trata das coisas e como Ele trata assim também da minha vida, da minha família, dos meus irmãos. Né? Então, por isso que de tempos em tempos eu volto para essa palavra. Para falar, porque a vida do servo do Senhor, a Bíblia diz que é como a luz da aurora, que vai brilhando dia após dia, né, momento até momento, minuto a minuto, até que seja dia perfeito. Não é assim que a palavra nos diz? Então, a vida do servo, ela é uma vida que é plantada. Mas a gente não é plantado de qualquer maneira. E não é qualquer semente que é lançada no nosso coração. E nem toda a semente que é lançada em nosso coração, ela penetra da maneira como ela deve penetrar, da maneira como Deus quer que ela penetre. É essa a visão geral do que Jesus quis ensinar. Ele gostaria muito, Deus, esse é o desejo de Deus, porque ele é expresso na sua palavra, de que todos sejam salvos. Mas nem todos são. Porque nem todos aceitam a mensagem e alguns a rejeitam. Porque querem viver da sua própria maneira, e foi assim desde o princípio. Porque, irmãos, ainda que a palavra nos diga que foi ali uma fruta, né, que o homem pegou e a mulher pegou e comeram, uma fruta que Deus disse, não comam, né? E eu creio na palavra de Deus e creio que tenha sido feito dessa maneira simples, mas essa maneira simples tinha uma mensagem de escolha do que você quer para você. Deus, ele é tão maravilhoso que ele virou para o homem e falou assim, olha Adão, olha Eva, eu tenho aqui para vocês algo maravilhoso, olha o que eu criei para vocês, eu preparei um pedaço de terra maravilhoso, que você não precisa de esforço para se alimentar. Você vai ser mordomo desse jardim. Mordomo não quer dizer viver de maneira, de qualquer maneira, mas você vai cuidar disso aqui. Quer dizer, eu vou te dar uma atividade. Um homem sem atividade, uma mulher sem atividade, é um homem, uma mulher que vegeta, não encontra felicidade. Então Deus preparou até isso para o homem. O momento dele poder ter a sua atividade, Deus preparou. Deus é detalhista, Ele sabe da nossa necessidade, Ele cuidou. O homem estava só, Ele falou, não é bom que o homem esteja só. Foi lá, preparou uma mulher para o homem. Os dois, um olhando para o outro, um de face para o outro, como diz a palavra, né? Um ali afiando, né? Eu gosto de dizer que ferro é afiado com ferro. Então, um homem forte não tem uma mulher fraca, nem uma mulher forte tem um homem fraco. Mas ambos são fortes, por quê? Porque ferro afia ferro. Minha esposa me confronta, eu confronto ela, por quê? Porque nós queremos que os dois cresçam. Porque os dois não são mais dois, são um. E ali Deus prepara todas as coisas. Mas o homem decidiu andar segundo o seu próprio coração. Então ele pegou daquela árvore e plantou em sua vida uma semente. Quando a gente planta em nossa vida a nossa própria semente, irmãos, Deus, ele disse para o homem, olha, o dia que você comer dessa árvore, você vai morrer. Quando Paulo fala, e a minha esposa, ela citou essa palavra hoje, né, quando Paulo fala de que a gente não consegue fazer aquilo que a gente quer fazer, que nós queremos seguir a vontade de Deus, mas quantas vezes nós nos desviamos da vontade de Deus e pecamos? Quando Paulo fala a respeito disso, é porque a natureza nossa, que glorifica a Deus, que foi criada por Deus, que fazia naturalmente a vontade de Deus, ela morreu com o homem, Adão e Eva, no momento em que eles comeram ali o fruto da perdição, a escolha. Uma ação simples, que você fala, como é que pode, que o futuro da humanidade dependeu de uma ação simples de estender a mão, de desejar um fruto que não lhe pertencia, de estender a mão, pegar esse fruto, olhar para ele e ver quão belo e satisfatório ele seria, e ali pô-lo na boca, mastigá-lo e engoli-lo. Mas
quando a gente olha profundamente, a gente vê que ali era algo espantoso, porque era uma escolha. E algo tão poderoso, que desviou e matou a natureza perfeita que Deus havia feito. Entendam bem, Deus está no controle de todas as coisas. E ali a escolha do homem não fugiu ao controle de Deus, mas foi uma opção que Deus deu ao homem. Não faça. Se você fizer, quer dizer que deu condição ao homem de fazê-lo. Então não fugiu do controle de Deus. Se você fizer, logo morrerá. Uma semente de um fruto, que dentro do fruto vem a semente, que foi plantada pelo próprio homem, que levou ao que a gente vive hoje. Quanta justiça você vê no mundo no dia de hoje, meu irmão? Você vai contar nos dedos. Agora, se eu falar quanta injustiça você vê no mundo hoje, você não tem dedos para contá-las. E isso, ele é o fruto de uma semente plantada por nós, homens e mulheres. Ah, mas sou homem de Deus? Sim, mas nascemos no pecado. Compartilhamos do espírito de Adão, gerado no ventre de nossas mães. O homem nasce no pecado. O único homem que não nasceu no pecado se chama Jesus Cristo de Nazaré. Porque esse nasceu e foi concebido pelo Espírito Santo na barriga de Maria. Esse não tem pecado. Eu acho tão interessante quando Jesus chega para os fariseus, e os fariseus falam, você é pecador. Ele falou, então me prova que eu sou pecador. Me prova. Me cite um momento em que eu pequei. E ele não sabe o que falar, porque não tinha pecado nele. É algo maravilhoso, mas é só uma coisa que falou, me fez lembrar. Jesus é maravilhoso demais. Deus é tão bondoso e misericordioso que esse Deus maravilhoso, poderoso, que criou tudo, que um piscar dos seus olhos podia acabar com todos nós. Esse Deus, ele é tão maravilhoso que ele falou assim, vocês se desviaram, vocês plantaram em suas vidas uma semente que não foi eu, não era desejo meu, mas eu vou fazer uma outra semente. A semente da mulher vai nascer e essa vai redimir os nossos pecados. Você tem noção disso? Que o Senhor poderoso, que tem todo o poder, que tudo que ele pensa, ele fala, tudo que ele faz, ele traz da inexistência à existência. Imagina que não houvesse esse púlpito aqui, e Deus fala assim, eu quero um púlpito lá, e ele simplesmente aparece. Faz você um negócio desse. Eu ouvi um tempo desse atrás, um falecido servo de Deus, que faleceu esse ano, infelizmente, mas para a glória de Deus, a gente sabe que Deus tem o melhor. Louvamos ao Senhor, porque ele foi um servo abençoado por Deus, professor Adalto. Professor Adalto era um físico, um servo de Deus e físico. Ele trabalhava para uma universidade americana, um brasileiro físico, trabalhava uma universidade americana, em várias empresas americanas fazendo física. Física é aquela coisa complicada da matemática, dos eventos da natureza, calcula raio, calcula vetor, calcula som, tudo que você imagina na natureza, a física tenta calcular. Ele é um homem muito inteligente, e uma vez perguntaram para ele, poxa, mas você tem explicação a ciência explica os milagres de Cristo? Ele falou, ele explica sim. Aí ele falou, então cita um, perguntaram para ele, ele falou, vamos lá, transformar água em vinho. Primeiro milagre de Cristo, em Caná da Galileia, num casamento, ele foi ali no casamento e faltou vinho. Imagina, numa festa de casamento, naquela época, naquela região, o vinho era algo prioritário. Se faltasse vinho, a família inteira era envergonhada. E eles eram uma família amigo da família de Cristo. Ele foi e a mãe deles, Maria, vira Jesus e fala, olha, eu quero, acabou o vinho daqui dos nossos amigos, eles vão passar vergonha. Aí Jesus vira para a mulher, o que eu tenho contigo? Quem te colocou na condição de me pedir qualquer coisa? Ela vira, olha para os homens e fala, fazer o que ele manda. Que é ele que tem autoridade. Então faz o que ele manda.
Aí ele vai fazer o que está no coração dele fazer. Ele vira para os homens e fala, olha, põe aí. Tem aí uns vasos, tinha uns vasos grandes, cabia mais ou menos 20 litros em cada vaso. Ele virou, pôs lá, ó, põe água nesses vasos, eles colocaram ali. Né, eles chamavam de talhas, esses vasos, enchei de água as talhas. Ele enche. Ele fala, enche ela completamente, ele enche. Aí ele fala, agora pega aí e leva lá para o organizador da festa, para o promotor do evento. E faz ele vai, promove, pega lá uma concha, bebe, fala, nossa, que vinho delicioso, vai lá reclamar com os noivos. Aí você pergunta, mas a ciência explica? Aí o professor Adalto, sim, explica. É possível fazer isso. Aí ele, e como é que faz? Aí você precisa da energia de pelo menos 6 sóis para fazer a água virar vinho. Você muda a matéria, você precisa da energia de pelo menos 6 sóis. E Jesus disse uma palavra, enchei de água as talhas. Uma frase. Esse é o poder do nosso Senhor. Agora, esse poder todo que faz transformar uma coisa que para a gente parece ser simples, mas precisaria de energia de 6 sóis, ele faz com uma palavra. Ele poderia acabar conosco, essa obra não ficou do jeito que eu queria, a elimina, mas ele não faz isso. Quando o homem e a mulher pecam, quando nós nos desviamos da presença dele, ele fala assim, eu vou plantar uma outra semente. A semente da mulher vai vir. Ela vai acabar com todo esse problema. Ela vai acabar com o pecado. João, o Batista, quando olha para Jesus, ele não fala, eis o cordeiro que vai ser sacrificado e o sangue dele vai cobrir as placas da lei e ali vai encobrir o pecado. Não, ele fala, eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Porque Jesus, ele não é a figura do cordeiro só que vai ser morto e o sangue vai cobrir. Não, ele é a ação do que foi prometido por Deus e exemplificado como o sangue do cordeiro. O sangue dele não cobre o pecado. O sangue de Cristo não cobre seu pecado para você não passar vergonha. Ele tira o seu pecado. Jesus é maravilhoso. A semente que Deus plantou agora, ela está aí de volta. E ela está aberta a você. Você tem acesso. Por que você tem acesso? Porque Deus também prometeu. Ele falou, aquele que me buscar vai me achar. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscares de todo o coração. Está aí para você. Só você precisa agora fazer o que Adão e Eva fizeram no sentido oposto. Porque a semente está aí e você precisa recebê-la. Irmãos, eu não estou aqui para profetizar para você que você receba profecias de natureza econômica, financeira, natureza emocional, natureza familiar, não. A bênção que Deus me trouxe hoje aqui para proclamar para a sua vida, elas são superiores a essas. Porque a salvação, ela não tem um preço pago por nós, mas ela tem um altíssimo preço que não podemos avaliar, pago por Cristo Jesus na cruz do Calvário. Ah, meu irmão, essa salvação foi muito cara, mas é dado para nós de graça. De graça. Uma semente foi lançada pelo semeador. E hoje eu não quero discorrer muito, quero outra, eu sei que o pastor Moisés vai me dar outras oportunidades de pregar, mas hoje eu quero ficar só numa coisa só aqui. Eu quero ficar só nas sementes que foram jogadas e caíram parte no caminho. Porque essas sementes, elas não chegaram nem a germinar. Elas foram tiradas pelo diabo. Quantas vezes, né, a gente olha, né, e a gente imagina, não, eu ouvi aquela mensagem foi tão maravilhosa, falou tão ao meu coração, poxa, como Deus foi bondoso comigo, né, que trouxe essa mensagem, que usou os seus servos, diversos que tem na casa dele, para trazer, alguns deles trouxe mensagem, ela trouxe mensagem no louvor, trouxe mensagem na reflexão, no dízimo, na oração.
como Deus foi bondoso conosco e falou conosco, né? E a gente fica ali encantado. Mas será que essa mensagem penetrou no seu coração? Será que esta semente penetrou no seu coração? E você está disposto a mudar a sua vida, a aceitar a proposta de Cristo e mudar a sua vida, mudar os seus hábitos, mudar os seus valores? Porque hoje nós vivemos uma natureza decaída. Aqueles que, ainda que a gente já tenha salvação, creio que a maioria dos irmãos sejam servos de Deus que já aceitaram Jesus como seu único e eterno Salvador, e Jesus, ele fala que a gente vai mudando. Paulo, ele diz, transformai-vos segundo a renovação do vosso entendimento. Então não é aceitei Jesus, agora minha vida parou. Mas aceitei Jesus, então eu continuo andando com Cristo e ele vai tirando de mim os carrapichos. Eu lembro quando eu era adolescente, eu fui num seminário, eu tinha lá uns 11 anos de idade, num seminário cristão, na igreja que eu fazia parte, eles tinham um sítio enorme, com alojamentos separados, imagina juntar crianças de 11, 12 anos de idade, mais ou menos umas 2.000 dessas, no mesmo local, sem os pais. Aí o pessoal dava muito trabalho, eu não via trabalho nenhum, para mim era tudo maravilhoso. Então a gente chegava de manhã, cedo, 8 horas da manhã, começava um culto de oração, a gente orava, e depois ali a gente começava a receber instrução até mais ou menos meio-dia, e aí parava, e aí a gente almoçava, tinha ali 1 horinha de descanso, 2 horas de novo, e aí a palavra, e aí a gente palavra de Deus, até às 8 horas da noite fazia um culto, que ia até às 10, e dali eu estava liberado. Aí um grupinho se juntava, um pegava o louvor, pegava um violão, cantava, aquela adolescentada toda louvando ao Senhor. Mas naquela época aí a gente aprendia a palavra de maneira diferente, que a gente dizia assim, vocês são como ovelhas. E ovelhas, às vezes, ainda mais ovelhas novas, gostam de brincar. E às vezes brincam em lugares que não devem brincar. E aí você vai o quê? Você se suja. Prende carrapicho em você. Prende coisas no seu pelo, porque a ovelha tem um pelo que gruda coisas no pelo. Prende coisas no seu pelo que não deveria prender. Que te sujam, que te dificultam a caminhar, te machucam. Tem coisas que prendem no pelo da ovelha que são afiadas e machucam a sua carne. Furam ela. Não é? Isso é o mundo. O mundo é assim. É um ambiente que mesmo nós, servos de Deus, que aceitamos a Jesus como o nosso único e eterno Salvador, o mundo às vezes nos contamina. Voltam a contaminar. E aí Deus ele vai tirar essas coisas, mas quando nós abrimos, quando a ovelha fica parada. Porque uma ovelha em movimento, ninguém consegue tirar nada. Tem que imobilizar ela. Aí é o momento que você fala, pô Deus, por que você está me tratando dessa maneira? É porque você não para. E ele quer te limpar e você não deixa. Não é? É assim. E ali, o semeador, ele lançou a semente. De ovelha para semente, né? De ovelha para semente. Ele lançou a semente. E a semente, parte da semente, diz que ele lançou a semente e parte dela caiu à beira do caminho. E o caminho é algo interessante, porque o caminho é muito útil. Entenda, irmãos, se você entrar numa área de floresta, numa área que não teve nenhuma trilha formada, você não consegue andar com facilidade. De repente, uma quilometragem, em média, pela história, um ser humano caminha, de uma distância a outra, sem utilização de carros ou automóveis, andando a pé, sem também mula ou cavalo, ele caminha em torno de 30 quilômetros num dia. É a média. Então, é a capacidade humana de mobilidade. Então, em torno de 30 quilômetros num dia. Agora, se você está num lugar que não tem caminho, não existe 30 quilômetros, você vai andar 15. Então, o caminho é algo muito útil, mas não é essa utilidade que Jesus está falando ali no momento. Ele está falando de uma característica do caminho. Sabe o que te faz caminhar rápido? Que o caminho, ele é plano e ele é duro. Seu pé não vai ficar preso na lama. Mas ele é duro. Você consegue passar com estabilidade. Não vai falsear o joelho, torcer o tornozelo.
O caminho ele é duro. E esse terreno que o semeador lança a semente, lança a mensagem, ele é o nosso coração e a nossa mente. E quantas vezes o semeador, né, lança a mensagem e o nosso coração está duro para aquilo que ele está querendo dizer. Porque, Senhor, eu aceito o Senhor, ou o Senhor como meu único e eterno Salvador, eu reconheço a sua soberania sobre a minha vida, eu reconheço que o Senhor é capaz de fazer milagres através da minha vida e em minha vida, eu reconheço, Senhor, tudo isso, mas, Senhor, não toca no meu dia tal que eu tenho esse compromisso para fazer, porque, Senhor, tocar nisso aqui, eu não estou disponível para liberar isso, não. Esse é um exemplo simples. Você pode ter o seu exemplo de coisas que Deus toca em você. E Ele quer mudar você, mas você não aceita. Aparência, emprego. Você gosta tanto de trabalhar naquele negócio, mas Deus já falou tantas vezes, você sai de lá. E você resiste. Não, o salário é bom. Dinheiro. Deus fala, olha, o que eu te dou é para você administrar. Não é seu. Aí você fala assim, não, e você vê seu vizinho passando necessidade, você tem como ajudá-lo, você fala, eu ajudar aquele cara? Não, de jeito nenhum. Aí Jesus fala, olha, tenha amor pelo seu vizinho. Aí falou, não, como é que eu posso amar ele? Aí Jesus fala, é claro, eu te ensinei aqui, ó. Era o samaritano cuidando dos judeus, são inimigos. Não tinham amor um pelo outro, sentimental. Mas o samaritano foi lá e agiu com amor. Quando a gente fala samaritano, a gente traz para a época de hoje, é o palestino e o judeu. Estão lá se matando. Mas Jesus fala que aquele palestino, quando ele viu o judeu necessitado, ele foi lá e estendeu a mão. Estou comprando guerra de ninguém não, porque para mim a guerra está errada de qualquer lado. Entendeu? Mas eu estou dizendo para você, é um exemplo do que é o amor que Cristo fala que devemos ter. Mas Ele dá para você, mas você não quer. Fala, não, Senhor, isso aqui não toca em tudo, Senhor, mas não toca no meu dinheiro, não. Aí você empresta para o seu irmão não te paga e você fala assim, olha, ele é um miserável. E você remoe essa raiva no seu coração, porque ele não te devolveu aquilo que era teu. Quando Jesus fala assim, perdoa. Mas você fala, Senhor, isso eu não consigo fazer. Aí o que acontece? A semente é lançada no seu coração e você recebe ela e ela quica como uma bola no chão. Não penetra. Aí o diabo que está ao redor, o que ele faz? Ela na hora que quica no chão, ele pega e tira. Aí Deus, aquilo que ele queria fazer na sua vida, não faz. Por quê? Porque ele não quis? Não, porque você não quis. Meu pai costuma dizer que Deus ele é educado. Sabe? Que ele, naquela palavra em Apocalipse, que diz, eis que estou à porta e bato. Ele tem poder e força para derrubar a porta. Mas a palavra diz que ele bate na porta. Se você ouvir e abrir a porta, o que ele faz? Entrarei, cearei convosco, festejarei convosco, me alegrarei convosco. Mas a gente faz o quê? Vou fingir que não estou ouvindo. Porque isso é difícil demais para mim. É difícil para a gente? É. Tem coisa que é difícil para mim, coisa que é difícil para você. Mas nada é difícil para o Deus que nós cremos. Você crê em Deus? Eu também. A palavra diz que os demônios também estremecem. Por conhecer, muitas das vezes eles estremecem mais do que a gente, tem mais temor que nós. Não é? Que tristeza, né? O demônio tem uma virtude que falta em nós muitas das vezes. Que tristeza. Mas é a realidade. Somos fracos. Não é? Maldito de nós que não se olha pelo espelho e não vê, como diz no próprio livro de Apocalipse, que olha cego, nu e miserável. Quando percebe-se. Mas quando a gente se percebe grande, eu tenho um amigo que é vendedor, né? É uma bênção ele, mas ele é vendedor. E aí, como vendedor, ele tem o seu aspecto de motivação. E de manhã ele olha no espelho e fala, você é vencedor. Hoje vai. Hoje eu vou conseguir vencer, vou bater minhas metas, porque você é capaz.
Eu falo, cara, você perde uma chance maravilhosa de olhar para o espelho e falar, cego, nu e miserável, pobre homem que sou. E deixar na mão de Cristo, para Cristo te sustentar e fazer as vendas chegarem aqui, além dos seus esforços. Deixar que Deus opera, porque Deus opera. Pastor pastor Moisés citou aqui, que de onde vem o nosso sustento é Deus quem dá o nosso sustento. É Ele que a palavra dele, que nos promete, a sua palavra não volta vazia, nem cai por terra. Ela promete que Ele irá nos sustentar. Está lá no livro de Mateus, entre o capítulo 5 e 7, no ensinamento do monte. Olha, não olha para as aves do céu. Não plantam, não colhem, né? Mas não falta alimento. Olha para as flores que estão nos vales, nos campos, né? Nem mesmo Salomão, em toda a sua formosura e sabedoria, se vestiu como uma delas. Mas elas não tecem, não fiam. Mas Deus dá. Ele diz que os ímpios se preocupam com essas coisas, nós não. Nós devemos buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça e as outras coisas. Deus sabe do que você e eu precisamos e Ele vai nos sustentar. A semente está lançada. Ela está aí. Você ouviu. E no livro de Marcos ou Mateus, quando cita esse mesmo texto, Mateus 13 e Marcos 4, eu não lembro qual dos dois exatamente diz, mas ele diz que a semente que é lançada na beira do caminho, ela é como as pessoas que, ouvindo a mensagem, não a entendem. Ele cita o termo não entendem a mensagem. Você entendeu o que eu acabei de dizer para vocês? Que o Espírito me usou a falar para vocês? Você entendeu que você precisa abrir seu coração? Você entendeu que você precisa deixar a semente penetrar e que ela vai causar dores em você? Que ela vai te entristecer? Né? Lembra quando João fala que ele comeu o livro e que ele sentiu um amargor? Então que ela desceu como mel, que é gostoso ouvir a palavra de Deus, não é? Eu gosto demais, eu amo quando o pastor Moisés, o irmão Edson, o pastor Isaías vai pregar, ou as irmãs da minha esposa. Pastor, eu ainda não ouvi, não quero ouvir. Né? A irmã Chile, eu quero ouvir a mensagem de Deus através da boca dessas irmãs. Né? Mas é gostoso, então lá vem na boca, é como mel, mas quando chega no ventre, meu irmão, ela aperta. Ela aperta. E é assim que é. Você entendeu isso? Você entendeu? Teu coração vai abrir para o Senhor? Ele é capaz de abrir. Porque o desejo de Deus é que a semente, ao cair no seu coração, sabe o que aconteça com você? 1%. É uma semente, gerou 100 frutos. E como é maravilhoso. Frutos é tão importante, irmão. Outra hora, uma outra oportunidade, eu quero falar sobre os outros, aí eu quero falar um pouco mais sobre o fruto. Amém? Deus abençoe os irmãos. A palavra está com o pastor.